Olá pessoal, aqui é Ana Paula, Projeto Corpo contra a SIDA. Eu vou responder umas perguntas que eu tenho recebido aqui. Eu vou responder umas perguntas do Facebook e umas aqui do YouTube, mais recentes, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no próprio computador. Então, aí a primeira pessoa falando, fiz o teste depois de 81 dias, posso ficar tranquilo? A janela imunológica a gente fala sempre aqui, né, são 30 dias, então 81 dias pode, com o teste negativo, e sabendo que nesse período também não tenha tido outra relação de risco. E aí tudo certo. Aí, olá amada, eu vivi há 5 meses atrás a mesma situação e sinceramente aconteceu. Ah não, esse aqui é falando sobre um vídeo sobre o subconsciente. Tive uma relação, Ana Paula, boa noite. Tive uma relação de risco com uma garota de programa faz 3 meses, mas com 2 meses eu fiz testes de HIV, sífilis, hepatite e fiz um teste de urina. Tudo deu não reagente. Mas ainda sinto sintomas. Será que isso pode ser psicológico? Me responde, por favor. Então, se depois de 2 meses fez testes de tudo isso e deu não reagente, tem que ver que sintomas são esses para poder investigar. Então, se deu negativo para HIV, sífilis e hepatite, esses 3 estão riscados, né? Estão excluídos. A outra pergunta aqui... falando que eu tenho paciência. Tenho paciência, porque não teria, né? Não tem motivo para não ter paciência com as perguntas que eu recebo. Eu vou procurar aqui agora no Facebook pra gente continuar. Tem aqui. Oi, fiz com 20 dias dando reagente. Será que pode mudar com 30 dias? Então, a janela imunológica é com 30 dias. Tem os testes com geração 4 que eles detectam com menos tempo. Eu prefiro sempre os 30 dias porque o teste rápido ele funciona como um teste, como que fala? Teste de triagem. Aí dando positivo você faz um segundo para poder ter certeza. Mas, então, como vai ter que fazer o segundo, né? Esperar 30 dias. Eu gosto dos 30 dias, que é uma margem de segurança. Obrigado pela atenção. Fiz um teste de 19 dias. Deixa eu ver aqui. Aí, isso é uma coisa que até me surpreendeu, que alguns homens perguntam sobre masturbação e infecção pelo HIV. Masturbação não transmite, gente. Só sexo pela boca, ânus ou vagina, que é sexo insertivo, e sexo oral para a pessoa que está recebendo, que aí o risco é muito menor, mas se existe a gente considera. Tendo ejaculação e tudo, né? Porque o modo de infecção é por fluidos corporais, leite materno, sangue e esperma. Você pode me tirar uma dúvida? É que eu tô com leve inchaço no pênis e às vezes preocupado. Então, leve inchaço no pênis, HIV, leve inchaço no pênis. Pode ser alguma coisa relacionada a HPV? Talvez, mas se tá com inchaço no pênis, é bom procurar um médico para poder fazer o teste certo. Pode ter machucado durante a relação sexual, então é um caso de examinar mesmo. E aí o médico que examina. Fiz um teste de laboratório com 7 meses e deu negativo. 7 meses, perguntando se pode ficar em paz. Pode ficar, mas 7 meses... Caramba, a janela imunológica são 30 dias. A situação é que as pessoas ainda têm tanto medo do HIV ainda, é uma sigla que ainda traz tanto medo,
que mesmo se você não transar nunca, toda vez que você for fazer o teste HIV, você vai preocupado. Ah, tem 30 anos que eu não transo. Ah, eu vou fazer o HIV, aí dá um nervosinho. E isso é mais psicológico do que físico, né? Mais o que? Ah, e a gente fala aqui sobre live, né? Então a gente vai fazer domingo, sim, não hoje, mas no próximo domingo, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar e eu preciso realmente finalizar um assuntos que eu tenho de pendência, contratos e tenho que fazer domingo, se durante a semana eu não consigo. Uma pessoa pergunta, se uma pessoa tiver o sangramento na boca e fizer oral em mim, corro risco? Gente, o sexo oral, ele transmite para a pessoa que está recebendo. O, a situação de ter um sangramento na boca, só se a pessoa tivesse com alguma hemorragia na boca. E aí, no caso, eu imagino que a pessoa com uma hemorragia na boca não estaria fazendo sexo oral, né? Imagino. Deixa eu ver. Esse teste action que vende na farmácia, o teste action ele vende na farmácia e eu peguei, fiz o teste, né? E peguei o teste também lá no GIV, que fica na Vila Mariana gratuitamente. Então quem estiver em São Paulo e tiver a oportunidade de visitar o GIV, vale a pena, que eles têm informações, atendem pessoal, tem grupo lá de chamado Os Novos, né? São pessoas novas que chegam lá, tem todo atendimento, todo o apoio, é muito legal. Tem a André, que recebe todo mundo lá de braços abertos, uma querida. Mas o que? Então vamos passar aqui pro Facebook. Então no Facebook eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinho para poder abrir umas perguntas. Sobre os testes. Os testes, como o teste rápido, ele acabei de falar, ele é um teste de triagem. Só se faz o segundo teste, em vez de ficar fazendo 50 mil testes, se deu negativo com 30 dias, com 40 dias, com 50, daí pra frente, tudo bem, deu negativo, deu negativo. Quando se indica que se faça o segundo teste? Quando deu positivo ou não conclusivo. E aí se faz um segundo teste para confirmação. Houve um caso recente de um personagem da nossa política que está fazendo um teste que não é de HIV, é de outro vírus, que é do coronavírus, que o teste, que a pessoa vai fazer um segundo teste. Normalmente isso acontece quando dá inconclusivo ou quando dá positivo. Aí faz o segundo teste para confirmação. Mas no caso de teste negativo, não é necessário. Aí uma outra pessoa pergunta: oi, depois de 2 meses da situação de risco, eu comecei a sentir sintomas da fase aguda. E 1 semana depois, eu estava sentindo os sintomas. Então, fui fazer o teste rápido, fiz com 67 dias após a situação de risco. Mas eu entendo que é difícil ficar nessa situação entre resultado negativo e sintomas frequentes. Então, a pessoa queria saber se ela podia estar tendo uma síndrome aguda, tá? Na síndrome aguda do vírus. Então, a síndrome aguda, ela acontece igual uma gripe. Assim que você, depois de 1 semana, máximo 2, você pode sentir alguns sintomas que depois entra na fase de latência e aí você não tem mais sintomas. E nem todo mundo tem sintomas também. Se você tem relação de risco hoje, você pode não sentir nada e detectar HIV e só ter sintomas daqui a 3, 4, 5 anos. Pode ser, você pode não ter sintoma nenhum e viver 5 anos sem sintoma nenhum até um dia que chega.
Isso, se você não identificar precocemente, iniciar o tratamento, que aí você passa logo para a fase de não detectável, e aí é ótimo. Eu acho que são essas principais situações. Então, tem uma pessoa que a gente está conversando, já conversou já há um tempão, muitas vezes, e aí ele sentia muitas dores, ou no braço, ou em alguma outra parte do corpo, e aí cismou com HIV. Mas já fez teste, deu negativo, foi no médico, deu negativo, fez outro teste, deu negativo. E aí, ele tinha outros sintomas que não tinham nada a ver com HIV. E eu falei para ir ao médico, porque não tinha mais o que a gente conversar, só indo ao médico mesmo. Gente, eu posso dar orientações, indicações, responder sobre janela imunológica, trazer informações sobre novidades de estudo, mas se a pessoa tem sintomas de qualquer outra coisa, é preciso ir ao médico, porque Facebook e YouTube não são consultórios médicos. E aí a pessoa pergunta, posso descansar? Vai ao médico. Se depois de meses conversando, tendo o teste negativo na mão, e você ainda continua com dúvidas, só o médico. E aí eu não tenho mais o que fazer, sabe? Deixa eu ver aqui. Acho que agora já até ficou grande demais. Eu queria ter feito uma coisa assim rapidinho. E aí uma pessoa falou, estou desesperado e ansioso por um atendimento. Ah, era atendimento, era pra conversar comigo. Mas aí eu acho que a gente já falou, na verdade. Então é isso, acho que essas perguntas foram as últimas que eu vi aqui pelo YouTube e pelo Facebook. E só reforçando que eu não consigo mais responder as perguntas do Facebook durante a semana por causa do trabalho, mas aos sábados eu tô fazendo, meu cabelo tá todo bagunçado, eu tô tentando aqui diminuir o estrago para não assustar ninguém. Então, mas aí aos sábados eu respondo. Tá joia? Então a gente fala mais oportunamente. Um beijo.